Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Visão Global. Hoje vamos falar sobre as eleições brasileiras de 2026. Vamos lá, na tela aqui para vocês os registros de candidatura à presidência. 12 candidaturas registradas. A gente tem a advogada Clariana Barão, do Democracia Cristã. Temos Edmilson Costa, do PCB. O Augusto Cury, escritor, famoso escritor Augusto Cury, do Avante. Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, do PL. Hertz Dias, do PSTU. Presidente Lula, candidato à reeleição pelo Partido dos Trabalhadores. Renan Santos, do Missão, antigo MBL. Ronaldo Caiado, do PSD, que era candidato do União. União não aceitou a candidatura dele à presidência da República. Ele aí seguiu para o PSD, onde tem Kassab, presidente do partido, vice dessa chapa. Rui Costa Pimenta, do PCO. Temos também Sarapa Samara, do UP, da União Progressistas. E também o veterinário Wilson Graça, do Democracia. Romeu Zema, do Novo, ex-governador de Minas Gerais. Eu deixei por último o Pablo Marçal, tá lá no cantinho aqui, ó. Pablo Marçal, do PRTB, porque ele acabou conseguindo esse registro da candidatura nos 45 segundos do segundo tempo. Mas não vamos falar de programas eleitorais, não vamos falar de candidatos. Vamos falar de um aspecto muito interessante. Você sabia que para estas eleições, o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil enumerou uma série de regras que devem ser cumpridas relativamente às redes sociais e à inteligência artificial? Vamos lá ver por partes. Primeiro ponto, inteligência artificial. Pode ou não pode ser usada? Será que é proibido usar inteligência artificial nestas eleições? Não. A inteligência artificial pode ser utilizada pelos candidatos, pelos partidos, mas com uma condição importante. Todo o conteúdo que for produzido por inteligência artificial deve ser devidamente esclarecido aos eleitores. Ou seja, se produzir um vídeo, ou um texto, ou uma foto gerada por inteligência artificial, quando for publicada nas redes sociais, deve vir lá na descrição: conteúdo gerado por inteligência artificial. Segundo ponto, as deepfakes. As deepfakes são gravações em voz ou em vídeos, clonando, fazendo passar como se fosse uma pessoa real. E isso foi totalmente proibido pelo Tribunal Superior Eleitoral do Brasil. Imagine, por exemplo, que um candidato aparece a falar, aparentemente a dizer algo que ele não disse, ou uma gravação de voz simulando ser algo dito por alguém que na verdade não foi. Isso está totalmente proibido. Os chatbots. O mais famoso que conhecemos é o ChatGPT, o Google Gemini. Essas plataformas terão que seguir uma regra muito importante. As pessoas estão muito dependentes da inteligência artificial e muitas vezes, antes de fazerem algo, vão à inteligência artificial perguntar, pedir a sua opinião. Agora, nessas eleições, essas plataformas terão que treinar esses chats a não responder a uma simples questão: a quem eu devo votar? Quem for ao chat GPT perguntar se pode votar no candidato A ou no candidato B, o chat GPT deve responder que essa questão está fora do seu alcance. E mais, os influencers digitais, que agora são muito contratados, muito requisitados para fazer todo tipo de publicidade. Nessas eleições, será proibido que os partidos ou os candidatos contratem influencers digitais para divulgar nas suas plataformas digitais conteúdos em apoio do candidato A ou do candidato B. Ou seja, é simplesmente inaceitável contratar um influencer, seja pagando em dinheiro ou qualquer outra recompensa, para fazer campanha eleitoral para um determinado candidato. E as próprias redes sociais também terão responsabilidades maiores, porque o que se verificou em eleições anteriores foi que as redes sociais permitiram a entrada de vários perfis falsos. Então, as redes sociais terão a responsabilidade de eliminar das suas plataformas todos os perfis que forem detectados como falsos. Um outro aspecto que me chamou a atenção, mas que não está relacionado com as redes sociais, são as inaugurações.
durante o período que estiver a vigorar a campanha eleitoral, os agentes públicos estarão proibidos de fazer parte de qualquer inauguração. Porque imagine, alguém que está a concorrer à reeleição vai fazer a inauguração de uma escola, de um hospital. Para construir uma escola ou um hospital é necessário dinheiro público. Então este indivíduo vai utilizar o dinheiro público para promover a sua campanha. Isso é totalmente inaceitável. A lógica é evitar que a máquina pública seja utilizada para produzir vantagem eleitoral de determinados candidatos. E para terminar, um outro aspecto. Os canais oficiais do governo não poderão utilizar nomes, slogans, símbolos ou marcas que promovam autoridades que estejam em disputa eleitoral. Dessa forma, o jogo fica mais equilibrado e ninguém vai utilizar o espaço do governo, ninguém vai utilizar a máquina pública para obter daí vantagem. A política mudou e as regras eleitorais também precisam acompanhar essa mudança. Porque na era da inteligência artificial, nem tudo aquilo que vemos ou ouvimos na internet corresponde à realidade. E numa campanha eleitoral, distinguir o verdadeiro do falso pode fazer toda a diferença. Então, vamos ver como é que essa disputa eleitoral vai se desenrolar com regras mais justas e equilibradas. Obrigado. Não se esqueça, acompanhe o nosso canal no YouTube, Bencar Corp, e siga a nossa página no Facebook, Ulisses do Fundiço. Até a próxima.